Ana Clara ajeitou os travesseiros da cama pela terceira vez, as mãos tremendo levemente. Lucas estava deitado, respiração pesada, o rosto pálido contra o tecido branco. Ele havia pedido para ela ficar, apenas por um tempo, até se sentir melhor. Era a primeira vez desde que ela trabalhava ali que ele demonstrava qualquer vulnerabilidade. Ela não sabia se era o certo, mas também não conseguia ir embora. "Você pode ficar aqui perto?" Ele sussurrou, sem abrir os olhos. Ana Clara puxou uma cadeira para o lado da cama. O empresário bem-sucedido, sempre tão controlado, parecia pequeno naquele momento, e pela primeira vez ela viu não o patrão, mas o homem que se escondia atrás da formalidade. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias sobre encontros inesperados, corações que se abrem devagar, e a beleza de quem escolhe amar apesar do medo. Finais que mostram como o verdadeiro amor pode nascer nos gestos mais simples. Lucas Moretti, aos 32 anos, tinha construído um império comercial sólido. Sua empresa de consultoria empresarial estava entre as mais respeitadas da cidade, e sua casa refletia o sucesso. Ampla, moderna, impecavelmente decorada. Mas era também profundamente silenciosa. Após um relacionamento que terminou de forma dolorosa 3 anos atrás, Lucas escolheu a solidão como proteção. Trabalho, academia, compromissos sociais obrigatórios. Uma vida organizada onde nada poderia machucá-lo novamente. A rotina mudou quando Ana Clara chegou. Ela bateu a porta numa manhã de segunda-feira, trazendo apenas uma pequena mochila e um sorriso tímido. Aos 26 anos, Ana Clara tinha aquela beleza natural de quem não se esforça para impressionar ninguém. Cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples, roupas limpas mas sem luxo, e olhos que pareciam sempre atentos aos detalhes ao redor. "Bom dia, Sr. Moretti. Sou Ana Clara. A agência disse que o senhor estava precisando de alguém para cuidar da casa." Lucas assentiu, mantendo a distância habitual. "Entre. Vou mostrar o que precisa ser feito." Mas Ana Clara não era como as outras funcionárias que haviam passado por ali. Em vez de apenas ouvir as instruções, ela observava. Notou as cortinas sempre fechadas, a cozinha que parecia nunca ter sido usada para uma refeição de verdade, os cômodos grandes que ecoavam vazio. "Posso abrir algumas janelas?" perguntou ela, já caminhando em direção à sala. "A casa precisa respirar um pouco." Lucas hesitou, mas concordou. Não esperava que aquele gesto simples mudasse tanto a sensação do ambiente. A luz do sol entrou suave, e pela primeira vez em meses, a sala pareceu viva. Nos primeiros dias, Ana Clara trabalhou em silêncio respeitoso. Chegava às 8, saía às 5, deixava tudo impecável, mas havia algo diferente na forma como ela cuidava do espaço. Pequenos detalhes que Lucas começou a notar. Um ramo de flores colhido do jardim num vaso da cozinha, o café preparado no horário exato em que ele descia para trabalhar, o cheiro de limpeza misturado com algo que lembrava lar. "Ana Clara", chamou ele numa quarta-feira, encontrando-a organizando papéis no escritório. "Você não precisa fazer isso. Tenho uma secretária para documentos." "Desculpe, Sr. Moretti, é que vi que alguns estavam caindo e..." "Não é problema. É que..." Ele parou sem saber como explicar que ninguém mais havia se preocupado com detalhes assim. "Obrigado." Ela sorriu, e ele percebeu que era a primeira vez que realmente olhava para o sorriso dela. Com o passar das semanas, uma rotina suave se estabeleceu entre eles. Ana Clara chegava e abria as janelas, preparava café fresco e trabalhava com uma tranquilidade que contagiava o ambiente. Lucas descobriu que gostava de ouvir os passos dela pela casa, o som baixo da música que ela cantarolava enquanto limpava, a sensação de que alguém cuidava daquele espaço com carinho. "Sr. Moretti", disse ela numa manhã de sexta-feira, vendo-o mexer papéis na mesa da cozinha enquanto tomava café. "O senhor trabalha até muito tarde?" "Por quê?"
perguntou ele, surpreso com a pergunta pessoal. É que sempre vejo luz no escritório quando vou embora. E pela manhã parece que o senhor nem dormiu direito. Lucas olhou para ela, desacostumado com o cuidado genuíno na voz de alguém. Trabalho é assim, demanda tempo. Mas o senhor precisa descansar também, ela disse, sem tom de julgamento, apenas preocupação simples. Posso deixar um chá preparado antes de ir embora. Camomila ajuda a relaxar. Ele não respondeu imediatamente, mas naquela noite encontrou uma garrafa térmica na mesa do escritório, com um pequeno bilhete. Para dormir melhor, Ana Clara. Foi a primeira vez em anos que alguém se preocupou com seu bem-estar sem querer algo em troca. Na semana seguinte, Ana Clara começou a deixar pequenos gestos espalhados pela casa, um prato de frutas cortadas na mesa, janelas abertas para o ar circular, plantas que ela trouxe para dar vida aos cantos vazios. Nada exagerado, nada que extrapolasse seu trabalho, mas cuidados que transformaram aquela casa em algo que começou a parecer um lar. Lucas se pegou esperando a chegada dela pela manhã. Não apenas pelo trabalho, mas pela presença, pelo som de vida que ela trazia, pela forma como a casa respirava diferente quando ela estava lá. Ana Clara, disse ele numa tarde de quinta-feira, encontrando-a regando as plantas da varanda. Você sempre gostou de cuidar de plantas? Ela sorriu sem parar o que fazia. Minha avó dizia que planta sabe quando alguém se importa de verdade. Elas respondem ao carinho. E você se importa de verdade com tudo que faz? Ela o olhou um pouco corada. Acho que sim, Sr. Moretti. Não sei fazer as coisas pela metade. Naquele momento, algo se mexeu no peito de Lucas, uma sensação que ele não sentia há muito tempo, mista de gratidão e uma proximidade que ele não sabia como nomear. Era uma sexta-feira quando Lucas chegou em casa mais cedo que o habitual. Ana Clara estava na cozinha, preparando-se para ir embora, quando ele apareceu na porta, visivelmente abatido. Sr. Moretti, está tudo bem? Perguntou ela, notando imediatamente o cansaço no rosto dele. Só um dia difícil, murmurou ele, afrouxando a gravata. Reuniões longas, problemas com um cliente importante. Nada que não passe. Mas Ana Clara viu mais do que ele tentava esconder. Viu a tensão nos ombros, o jeito como ele se apoiou na bancada, como se estivesse carregando um peso invisível. Posso preparar um chá para o senhor? Ofereceu ela. Ou alguma coisa para comer. O senhor não almoçou hoje, não é? Lucas a olhou surpreso. Como ela sabia? Os pratos da manhã estão do mesmo jeito que deixei, explicou ela, lendo seu pensamento. E o senhor está pálido. Sem esperar resposta, Ana Clara colocou água para ferver e começou a preparar um sanduíche simples. Movimentos cuidadosos, sem pressa, como se tivesse todo o tempo do mundo para cuidar dele. Ana Clara, você não precisa... Eu sei que não preciso, Sr. Moretti, mas quero. A simplicidade da resposta o desarmou completamente. Ela serviu o chá, colocou o sanduíche numa bandeja e o conduziu até a sala, onde ajeitou almofadas no sofá. Come devagar, disse ela, se sentando numa poltrona próxima. Não precisa conversar se não quiser. Às vezes é bom só ter alguém por perto. Lucas comeu em silêncio, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Não era apenas a comida ou o chá, era a presença dela, tranquila e sem julgamentos, como se ela entendesse que às vezes as pessoas precisam apenas de companhia, sem perguntas ou conselhos. Quer me contar o que aconteceu? Perguntou ela depois de um tempo, voz baixa e cuidadosa. E Lucas, surpreendendo a si mesmo, contou. Falou sobre a pressão dos negócios, sobre como às vezes se sentia sozinho mesmo cercado de pessoas, sobre como havia esquecido o que era ter alguém que genuinamente se importasse com seu bem-estar. Ana Clara ouviu tudo sem interromper, apenas oferecendo um sorriso encorajador quando necessário, uma palavra suave quando o silêncio ficava pesado demais. O senhor é uma pessoa boa, Sr. Moretti, disse ela quando ele terminou. Só precisa lembrar disso às vezes. Como você pode ter certeza? Porque vejo como o senhor trata as pessoas, como agradece pelos pequenos gestos,
como cuida dos detalhes, mesmo quando ninguém está olhando. Pessoas ruins não fazem isso. Naquela noite, Ana Clara ficou até mais tarde. Não por obrigação, mas por escolha. Preparou um jantar simples, conversaram sobre coisas cotidianas e, pela primeira vez em meses, a casa de Lucas não pareceu grande demais para uma pessoa só. Quando Ana Clara se preparou para ir embora, já passava das 10 da noite. Ela pegou a bolsa com cuidado, mas antes de chegar à porta, percebeu Lucas parado, a mão apoiada no encosto do sofá, respirando fundo demais, como se o corpo dele pedisse pausa. Ela voltou na mesma hora e perguntou se ele estava bem. Lucas tentou dizer que sim, mas a voz saiu baixa e ele pareceu perder o equilíbrio por um segundo. Não era drama, era exaustão acumulada, um cansaço que finalmente pediu conta. Ana Clara o ajudou a subir devagar e ficou por perto enquanto ele se acomodava. O silêncio do quarto dizia mais do que qualquer pergunta. Lucas fechou os olhos por alguns instantes e, quase num sussurro, pediu para que ela não fosse embora ainda. Ana Clara ficou ali, não por obrigação, mas porque sentiu que aquele cuidado simples significava mais do que parecia. Mas ambos sabiam que algo havia mudado naquela noite. Uma intimidade havia nascido entre eles, construída de cuidado mútuo e presença genuína. A segunda-feira chegou diferente. Ana Clara entrou na casa como sempre, mas havia uma hesitação nova no ar. Lucas desceu para tomar café e por um instante seus olhares se cruzaram de forma mais demorada que o habitual. "Bom dia", disse ela um pouco corada. "Bom dia, Ana Clara." A formalidade estava de volta, mas carregada de subtextos. Ambos se lembravam da intimidade da sexta-feira, do cuidado compartilhado, da sensação de proximidade que agora pairava entre eles como uma pergunta não feita. Lucas tentou voltar à rotina normal, mas se pegou prestando atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. O jeito como Ana Clara cantarolava baixinho enquanto trabalhava, como ela sempre deixava uma xícara limpa ao lado do café, mesmo sabendo que ele só tomava uma no café da manhã. Como seus olhos procuravam os dele quando ela achava que ele não estava olhando. Ana Clara, por sua vez, sentia o peso daqueles olhares. Não era desconfortável, mas era novo. Havia algo no jeito como Lucas a observava agora, uma atenção que ia além do patrão, conferindo o trabalho da funcionária. Era como se ele a visse, realmente visse, pela primeira vez. "Ana Clara", disse ele numa quarta-feira, encontrando-a organizando livros na estante da sala. "Você lê?" "Leio, sim." "Por quê? É que você sempre arruma os livros de um jeito, como se conhecesse cada um deles." "Conheço alguns. O senhor tem uma biblioteca bonita. Pode pegar qualquer livro que quiser, para ler em casa." "Sério?" "Claro. Eles estão aí para serem lidos, não para enfeite." Foi um gesto simples, mas significativo. Lucas estava oferecendo a ela um pedaço do seu mundo, uma intimidade que ele não compartilhava com ninguém. Na sexta-feira seguinte, Ana Clara trouxe o primeiro livro de volta. "Gostou?" perguntou ele, vendo-a colocar o livro no lugar. "Muito. É uma história bonita sobre pessoas que se encontram quando menos esperam." "Como assim?" "Às vezes as melhores coisas da vida chegam disfarçadas de rotina", disse ela, sem perceber o peso das próprias palavras. "A gente acha que vai ser só mais um dia igual, e de repente, tudo muda." Lucas a olhou, sentindo o coração acelerar. Era como se ela estivesse falando sobre eles, sobre como a chegada dela havia transformado sua vida cotidiana em algo completamente diferente. Passaram-se 2 semanas desde aquela conversa sobre o livro. A rotina continuava, mas carregada de uma tensão suave, como uma música tocada em volume baixo, sempre presente no fundo. Lucas notou que começou a inventar desculpas para passar mais tempo em casa. Trabalhar no escritório doméstico em vez de ir ao escritório da empresa. Almoçar em casa quando possível, chegar mais cedo, sair mais tarde. Qualquer coisa para cruzar com Ana Clara, para ouvir sua voz, sentir sua presença tranquila transformando aquela casa
em algo que ele começou a chamar mentalmente de lar. Ana Clara também mudou. Passou a caprichar ainda mais no café da manhã, deixar pequenos bilhetes com mensagens carinhosas junto com o chá da noite, ficar alguns minutos a mais quando ele chegava, como se procurasse desculpas para estender a convivência. Foi numa quinta-feira que o momento chegou. Lucas estava no escritório quando ouviu um som seco vindo da cozinha. Ao entrar, encontrou Ana Clara sentada à mesa, pressionando o dedo com um pano, o rosto contraído de dor. Lucas se aproximou rápido, a voz mais baixa do que pretendia. Perguntou se ela tinha se machucado sério. Ana Clara tentou sorrir. Disse que se distraiu e cortou o dedo enquanto preparava o jantar. Lucas pegou a mão dela com cuidado e afastou o pano devagar. O corte não era profundo, mas sangrava o bastante para assustar. Ele lavou o ferimento, pegou um curativo e fez tudo com calma, como se aquilo fosse a única coisa importante no mundo. Os dedos dele tocavam os dela com delicadeza, e os dois sentiram que aquele cuidado carregava algo além do necessário. Ana Clara ficou em silêncio, olhando para ele de perto, percebendo que Lucas estava diferente. Menos patrão, mais homem. Quando terminou, ele ergueu os olhos. Estavam próximos demais para fingir que era só um curativo. Ana Clara agradeceu baixinho. Lucas respirou fundo e disse que ela podia chamá-lo de Lucas. Ela repetiu o nome, e a cozinha pareceu menor, mais íntima. Não houve beijo, não houve cena dramática. Só o reconhecimento silencioso de que alguma coisa real havia crescido entre eles. Lucas passou o fim de semana inteiro pensando naquele momento. O toque das mãos dela, o jeito como ela disse seu nome, a naturalidade com que admitiu que também sentia alguma coisa. Na segunda-feira, Ana Clara voltou ao trabalho como sempre, mas havia uma timidez nova no jeito como ela cumprimentou Lucas, como se ambos estivessem testando os limites daquela proximidade. Lucas a encontrou na cozinha e, antes de qualquer formalidade, olhou para a mão dela. Perguntou como estava o dedo. Ana Clara mostrou o curativo, dizendo que já não doía. Apenas lembrava o suficiente para fazê-la sorrir sem perceber. Ele respondeu que, mesmo sendo algo pequeno, não gostou de vê-la machucada. E a frase saiu simples, mas carregada de cuidado. Voltaram à rotina, mas tudo estava diferente. Os olhares duravam mais tempo. Os bons dias e boas noites vinham com um peso bom, difícil de explicar. E quando ele entrava na cozinha e ela estava lá, o ar parecia ficar mais denso, como se a casa soubesse que algo estava começando. Na quarta-feira, Ana Clara deixou um bilhete diferente junto com o chá da noite. Espero que tenha um descanso tranquilo. Ana Clara, sem formalidades. Lucas sorriu ao ler. Era um pequeno gesto, mas uma abertura clara. Ela estava dizendo que queria menos distância, menos formalidade, mais proximidade real. Na quinta-feira, ele retribuiu. Deixou um bilhete na cozinha pela manhã. Obrigado por cuidar de tudo com tanto carinho, Lucas. O jogo de bilhetes continuou por alguns dias. Pequenas mensagens que criavam uma intimidade crescente entre eles, como se fossem adolescentes descobrindo o que era gostar de alguém. Foi numa sexta-feira que Ana Clara tomou a iniciativa. Lucas estava no escritório quando ela bateu na porta. Posso entrar? Claro. Lucas. Ela começou, e ele notou que usar o nome dele estava se tornando mais natural. A gente não pode continuar fingindo que não está acontecendo nada. Ele salvou o documento no computador e se virou para ela, que permaneceu de pé perto da porta. O que você quer dizer? Quero dizer que você sente alguma coisa por mim, e eu sinto alguma coisa por você, e a gente fica dançando em volta disso como se fosse errado. E não é. Por que seria? Perguntou ela, se aproximando alguns passos. Porque eu trabalho na sua casa. Porque você tem mais dinheiro que eu. Isso muda o que a gente sente? Lucas ficou em silêncio, lutando com os próprios pensamentos. Ana Clara, as pessoas vão falar. Vão dizer que você está interessada no que eu posso oferecer. Vão dizer que eu estou me aproveitando da situação.
E você se importa com o que as pessoas vão dizer mais do que com o que você sente? A pergunta o pegou desprevenido. Não é isso. Então é o quê? É que eu não quero te machucar. Não quero que você se sinta pressionada ou que ache que precisa corresponder a alguma coisa por causa do trabalho. Ana Clara se aproximou mais, parou na frente da mesa dele. Lucas, eu sou uma mulher adulta. Sei a diferença entre obrigação e escolha. E isto... Ela fez um gesto entre os dois. Isto é escolha minha. Não sua funcionária se sentindo pressionada. É Ana Clara, a mulher, escolhendo sentir alguma coisa por Lucas, o homem. Ele a olhou vendo pela primeira vez não apenas a simplicidade que sempre admirou nela, mas também a força, a clareza, a coragem que ele não tinha para admitir o que sentia. E se não der certo? E se der? Ela rebateu. Lucas, a vida inteira é um e se. A única certeza que temos é o que sentimos agora, neste momento. E o que você sente agora? Ana Clara respirou fundo, juntou coragem. Sinto que você é a melhor parte do meu dia. Sinto que essa casa se tornou especial porque você está nela. Sinto que quando cuido de você, estou cuidando de alguém que importa de verdade para mim. E sinto que se eu não falar isso agora, posso nunca mais ter coragem. Lucas se levantou devagar, contornou a mesa e parou na frente de Ana Clara. Por um momento apenas se olharam como se estivessem memorizando aquele instante antes que tudo mudasse de vez. Ana Clara, disse ele, levantando a mão para tocar o rosto dela. Você tem certeza? Absoluta, respondeu ela sem hesitar. Porque uma vez que a gente cruzar essa linha, não tem volta. E eu... Ele hesitou, vulnerável. Eu não sou bom em relacionamentos. Já machuquei pessoas antes. Já fui machucado. Tenho medo de estragar o que a gente construiu. O que a gente construiu foi baseado em cuidado, Lucas. Em respeito mútuo. Isso não muda porque a gente admitiu que sente mais do que devia. E o trabalho? Como fica? Como você quiser que fique, disse ela. Se você achar melhor, eu procuro outro emprego. Se quiser que eu continue aqui, eu continuo. O importante é que seja uma decisão nossa, não uma imposição das circunstâncias. Lucas a olhou, impressionado mais uma vez com a maturidade dela, com a forma como conseguia simplificar questões que ele complicava na própria cabeça. Eu não quero que você vá embora, admitiu ele. Não quero perder você de jeito nenhum. Então não vai perder. Foi então que ele a beijou. Devagar, cuidadoso, como se ela fosse algo precioso que poderia quebrar. Ana Clara correspondeu com a mesma delicadeza, e ambos sentiram que aquele era o primeiro beijo de algo que havia começado muito antes, construído tijolo por tijolo, gesto por gesto, cuidado por cuidado. Quando se separaram, Lucas encostou a testa na dela. E agora? Agora a gente vai devagar, disse Ana Clara. Do nosso jeito, no nosso tempo, sem pressa, sem pressão. Você tem certeza de que quer isso? Comigo? Sabendo como eu sou? Sei exatamente como você é, Lucas. Sei que você é cuidadoso com as pessoas que importam para você. Sei que você é generoso mesmo quando não precisa ser. Sei que você tem medo de se machucar de novo. Mas sei também que tem um coração enorme esperando para ser cuidado da forma certa. E você acha que é a pessoa certa para fazer isso? Não sei se sou a pessoa certa, respondeu ela com honestidade. Mas sei que sou a pessoa que quer tentar, a pessoa que se importa de verdade. E às vezes isso é tudo que a gente precisa para começar. Naquela noite, já depois de tudo o que haviam dito e sentido, o quarto ficou em silêncio outra vez. Ana Clara acabou adormecendo ao lado dele. Quando Lucas a puxou com cuidado para mais perto, percebeu que a casa inteira parecia respirar diferente. Lucas murmurou um agradecimento por ela ter ficado. Ana Clara, ainda sonolenta, sorriu e respondeu que agradecia por ele ter permitido. Do lado de fora, a cidade dormia. Dentro daquela casa, dois corações aprendiam, em silêncio, que o amor verdadeiro não nasce do excesso, mas da presença. Ele chega devagar, cresce no cuidado e se fortalece quando duas pessoas escolhem não fugir do que sentem.
Às vezes, a maior coragem não está em grandes gestos, mas em abrir espaço para que alguém fique. E naquela noite, sem promessas ou planos, Lucas e Ana Clara entenderam que algumas histórias começam exatamente assim, quando o coração encontra descanso no lugar certo.